Citadel, e eu quero ser bem objetivo, tendo em vista que o tema ele é bem interessante. Quando eu recebi a ligação ontem à noite que eu estaria ministrando aqui no Tadel, na hora já me veio uma mensagem. Meia hora depois, o Espírito Santo mudou tudo. E eu senti de Deus de trazer essa mensagem, os dons do Espírito. E eu quero que você, que tem caneta, marca-texto, anote. Porque o que vai ser ministrado hoje, de alguma maneira, vai quebrar muitos paradigmas. E eu sou sincero com vocês, essa mensagem nunca foi tão importante para os dias atuais. Eu não falo nem para a Igreja da Paz aqui em Itapipoca, mas eu falo para a igreja de um modo... a igreja como um todo, a igreja evangélica brasileira. E o texto que nós vamos debater e estudar hoje, está lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, ok? 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11, que diz: para o bem de todos, Deus dará a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. E para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé. E para outra pessoa, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dará a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dará a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, vírgula, conforme ele quer. Queridos, nós estamos em um treinamento de líderes. E aqui nós recebemos ferramentas que nos capacitam para liderar com maestria e excelência. Agora, não só de técnica vive o homem, mas também do Espírito Santo de Deus. Essa temática, dons do Espírito, é essencial, é fundamental e é muito importante para a igreja como um todo. Porém, existem muitas divergências. Eu não digo nem doutrinária, mas de prática, sobre o uso correto dos dons do Espírito. Alguém uma vez me perguntou assim: Daniel, por que a minha célula não prospera? Por que a minha vida não prospera? Por que os membros da minha célula não querem, não têm desejo, não têm vontade de me ajudar, de estar comigo, e aí nós possamos, através dessa célula, ganhar muitas vidas para Jesus? E a minha resposta foi: porque talvez estas pessoas estão precisando do Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão, talento, técnica é importante. Mas são os dons do Espírito que nos capacitam para fazer a diferença. Alguém uma vez disse: a verdadeira diferença naquilo que você prega não é o quanto você tem de conhecimento ou da técnica e experiência, mas sim
o seu nível de oração e comunhão com Deus. Quando se prega sem oração, a igreja passa a ser enfeitada e não edificada, agradada, mas não santificada. Daí a importância dos dons do Espírito. Agora eu quero fazer algumas observações. Eu vejo muita gente que faz a seguinte oração: Deus, revela qual é o meu dom. Com todo carinho, essa oração está errada. A oração correta é: Deus, qual é o meu ministério? A Bíblia cita 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista. Alguém me ajuda? E o mestre. O ministério é a armadura. Os dons é a arma acoplada à armadura. Então, por exemplo, Deus te deu o ministério de profeta. Quais são os dons, as armas, que você vai acoplar sua armadura de profeta e vai utilizá-la ao favor do reino de Deus? Então a oração correta não é pedir: Deus, me revela o dom. Você já tem o dom. Só falta aplicar o dom. O que você precisa orar é: Deus, revela qual é o meu ministério. É apóstolo, é profeta, é pastor, é evangelista, é mestre. Outra coisa, não confunda dons com fruto do Espírito. Já preguei aqui uma vez no Tadeu sobre o fruto do Espírito. Para ficar bem didático, os dons é o que você tem. O fruto é o que você é. Eu queria que o tempo me desse a oportunidade de trazer mais detalhes, porque agora eu vou entrar justamente na questão dos 9 dons citados no livro de Coríntios. Agora, o que são os dons? E aí acompanha comigo no telão. Os dons do Espírito Santo não são apenas habilidades especiais, mas capacitações divinas para cumprir o propósito de Deus. Eles nos fortalecem para servir, edificar a igreja e demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Esse é o entendimento sobre o que são os dons do Espírito. E para ficar mais didático, os dons são 9. E eles são divididos em 3 grupos. Cada grupo com 3 dons. Primeiro grupo, dons de revelação. Segundo grupo, dons de poder. Segundo grupo, dons vocais. E aí eu abro aqui um parênteses, um colchete e uma aspa. Porque o que eu vou dizer a partir de agora vai quebrar alguns paradigmas de muita gente. E por que isso acontece? Queridos, às vezes, você encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, com boas intenções, mas que de alguma maneira está ensinando algo errado. Não porque ele quer ou porque ela quer, mas ela já replicou algo que já aprendeu de forma errada. Eu mesmo, nesses anos de fé, quer ver um exemplo? Vou falar uma coisa aqui, que muita gente vai falar: não, onde é que está na Bíblia que Deus não nos prova além das nossas forças? Porque muita gente, quando passa a tribulação, fala: Senhor, eu sei, Pai, eu estou passando uma prova, mas a Tua palavra me garante que Tu não nos prova além das nossas forças. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que Deus não nos tenta além das nossas forças. E o contexto é pecado, não é provação, não é luta. Você conhece pessoas, uma mulher de Deus, de oração, dizimista, fiel, que contraiu um câncer, que sofreu 10 anos no câncer e faleceu. Opa, ela foi derrotada pelo câncer. Então a provação dela foi muito maior do que ela poderia suportar.
O apóstolo Paulo conta que as provações que ele passou era, em grande maioria, difícil e estava além das suas forças. Então, por que eu estou comentando sobre isso? Porque, às vezes, quando você encontra uma notícia nova, um assunto novo, uma teologia nova, uma ideia nova, como está no teu cérebro arraigado já um padrão de pensamento, tu se assusta. E o que é que um crente humilde faz? Eu posso não concordar, mas eu vou respirar, eu vou chegar em casa como os bereanos faziam, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai me trazer a revelação, porque talvez o que o pastor ou o que o irmão X está dizendo faz sentido. Então vamos lá, para não perder muito tempo, vamos falar dos dons, tá? E vamos começar com o primeiro grupo de dons, que é os dons de revelação, que são 3. Primeiro, palavra de sabedoria. O que é esse dom? É uma revelação divina sobre como agir em situações específicas. Ou seja, é uma revelação seguida de um conselho. Grave essa palavra, conselho. O dom de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Por exemplo, José no Egito. Deus deu a ele a revelação do sonho de Faraó. E depois que ele revelou, o que ele fez? Deu direcionamento do que Faraó teria que fazer mediante aquela revelação. Amém, igreja? Beleza. Alguns eu vou pular, outros vou ficar mais um tempinho com ele aqui. Entenderam o dom de sabedoria? Deus te revela algo. E mediante essa revelação, você já tem uma estratégia divina do que fazer mediante aquela revelação. Top? Ainda dentro dos dons de revelação, palavra do conhecimento. Conhecimento sobrenatural sobre algo oculto. Uma revelação. E sabe de uma coisa? O que muita gente chama de profecia, não é profecia, é dom de revelação. Como assim? Lá no final eu explico. Vou dar aqui para ti um exemplo. Primeiro culto de domingo desse ano. Eu estava pregando e também eu estava à frente do culto. Quando terminou aquela parte em que o vinho e o pão é entregue, que o Ministério do Louvor canta uma canção, certo? Estão lembrados do fluxo do culto? Eu me afastei, fiquei ali. E o Ministério do Louvor começou a cantar aquela música. Tu é tão, tão bom para mim. Na metade do louvor, ali em pé, Deus me deu uma revelação. Que eu não posso por enquanto contar. Queria poder contar, mas não posso contar. Eu comecei a chorar. Quem estava no terceiro culto, que foi o culto, vai lembrar que quando terminou de cantar, que eu fui dar os recados e falar sobre os livros do Paz Story, eu não conseguia falar, só chorava. Não sei se alguém lembra disso aqui. Até pedi perdão. Porque eu não conseguia dar o recado de tanto chorar. Por quê? Porque Deus tinha me dado uma revelação de algo oculto. Mas tudo bem. Até aí tudo bem. Termina o culto, eu vou para casa. Jéssica prepara a minha janta. Depois me traz melancia cortadinha. Oh, mulher maravilhosa. Enquanto eu como a melancia, eu digo assim, eu não vou falar para ela, Deus. Porque talvez ela não vai entender. Mas eu queria poder compartilhar o que tu me revelou. Mas eu não... Gente, quando eu fechei a boca... Sabe o que a Jéssica diz? Amor, enquanto tu pregava, Deus me disse isso, isso, isso. Eu não aguentei. Foi justamente a mesma coisa que ele me revelou aqui. Deus confirmou no coração da minha esposa aquilo que estava oculto para mim e para ela. O que é isso? Dom de revelação. Vamos separar aqui. Dom de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Dom de revelação é a palavra de estudo. É a revelação de algo que estava oculto. Ok? Terceiro dom, tem que correr aqui, que está dentro do grupo de dons de revelação. Discernimento de espíritos.
é a capacidade de distinguir entre espíritos bons e maus. Sabe de uma coisa? Esse aqui é, talvez, o dom que a igreja evangélica brasileira mais precisa. Dons de discernimento. Eu lembro que uma vez, adolescente, na Assembleia de Deus, o fogo truano, congresso de mocidade, de jovens, eu estava sentado no meu canto, chega uma pessoa e diz, eis que eu te falo, meu servo, isso, aquilo. Eu continuei com o olho aberto, não disse glória a Deus, olhando para a cara da irmã. Quando terminou o culto, lá vem um grupo de amigos. Tu é crente, macho? Tu é muito carnal. Aí eu, como assim? Deus falando contigo, te trazendo algo, a revelação, uma profecia. Em vez de tu fechar os olhos e dar glória a Deus, não, calado, olhando para a profeta. Aí eu respondi, como é que eu entendi o que Deus tinha para me dizer, gritando e falando língua estranha? Eu tinha que parar para ouvir aquilo que Deus estava me revelando. Sabe o que é isso? Discernimento. Queridos, nem tudo que acontece dentro de uma igreja é de Deus. Nem toda língua estranha é de Deus. Nem todo caicai é de Deus. E aí, qual o problema? A igreja evangélica brasileira, de um modo geral, espiritualizou tudo. Tem até a brincadeira que nem tudo é espiritual. Tem um trocadilho, é mais hormônio mesmo, né? Nem tudo é demônio, é hormônio mesmo. Obrigado. Nem tudo é demônio, é só hormônio mesmo. Então nós precisamos buscar discernimento e pedir a Deus esse dom tão necessário nos dias de hoje. Amém, igreja? Então eu fecho aqui o grupo, eu tenho que ser rápido, não posso entrar em detalhes. Vou fechar aqui o grupo de dons de revelação. Qual é? Dons de sabedoria, palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Amém? Que oração. Vamos lá, tem um tempo. Vamos agora para a segunda categoria. Dons de poder. E aí eu tenho 3 dons de poder. Primeiro, o dom da fé. O que é esse dom da fé? Confiança inabalável no agir de Deus. Aí, para entender o que é o dom da fé, eu tenho que entender 3 tipos de fé que o povo confunde. Primeiro, a fé comum. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Eu tenho fé que eu vou arranjar um emprego. Eu tenho fé que o Palmeiras tem mundial. Tô brincando. Evaldo, tô brincando. Cadê Evaldo? Tô brincando, Evaldo. É meu chato, tu sabe disso. Isso é uma fé comum. Segunda fé, fé salvífica. Lá em Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Agora, essa fé que estamos discutindo aqui, é um empoderamento do Espírito Santo. Lá em Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Esse é o primeiro dom dentro dos dons de poder, que é o dom da fé. Amém, igreja? Estão acompanhando o raciocínio comigo? Estão entendendo? Estão pegando? Vamos lá. Segundo, os 2 próximos, eu não tenho nem o que falar. É auto-explicativo. Operação de milagres. Realização de eventos sobrenaturais. E o terceiro, dons de cura. Poder para curar doenças e enfermidades. Ok? Não tem o que falar. Você sabe distinguir entre um dom de operação de milagres e dons de cura. Ok? Terceiro grupo, dons vocais. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Dons de revelação. Palavra de sabedoria,
de conhecimento e discernimento de espírito. Perfeito. Dons de poder, fé, operação de milagres e dons de cura. Ok? Beleza. Vamos lá. Trazendo aqui lá para o começo da pregação. Você tem um ministério de evangelista. Quais são? E aí, de novo, o ministério é a armadura. O dom é a arma acoplada à armadura. Para Billy Graham, é porque assim, uma vez alguém falou, não sei, foi um amigo meu que era pastor. Cara, tu tá com 30 anos de igreja e ainda é evangelista. Tu vai ser pastor quando? É porque algumas denominações criaram posições e cargos com os ministérios. Billy Graham foi um dos maiores pregadores que já pisou aqui nessa terra. Não era pastor, era evangelista. E quais eram os dons, as armas que ele usava no evangelismo? Cura, libertação. Então você entende que não pode misturar o que é ministério e o que é dom, ok? Terceiro grupo, dons vocais. Aí eu vou me atentar um pouco aqui mais. Porque é aqui que muita gente confunde e faz besteira. Dons de profecia. Mensagem inspirada por Deus para edificar a igreja. Mensagem inspirada por Deus para edificar a igreja. Lá em 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, vírgula, para a edificação, exortação e consolação. Aí talvez, agora a tua cabeça tem um... Tá, Daniel, e qual a diferença entre dom de conhecimento, se o dom de conhecimento é a revelação de algo oculto, e o dom de profecia? E de novo, o que a gente chama de profecia não é profecia, é dom de revelação. Vamos lá. Conhecimento aponta para o teu estado atual. Profecia aponta para o ideal, onde você precisa chegar. Quando Deus te dar uma revelação, Ele está te trazendo uma situação atual. Ok? Quando é uma profecia, é uma revelação daquilo que Deus pretende a partir daquilo que Ele te revelou. É diferente. É muito diferente. De novo, o dom de conhecimento aponta para o teu estado atual. E o dom de profecia aponta para o ideal. É aquilo que Deus pretende fazer com você no futuro a partir daquela revelação. Amém, igreja? E aí vamos para os dois últimos. Variedade de línguas. E depois, interpretação de línguas. Vamos lá. Variedade de línguas. Edificação pessoal. Grave essa frase. O dom de línguas é uma edificação pessoal. O dom de interpretação de línguas é uma edificação do corpo de Cristo. E aí, vamos ler alguns versículos? Né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E essa preguiça mental de estudar, de ler a Bíblia, de ler bons livros, porque, gente, é muito mais prático, é muito mais fácil perguntar à irmãzinha de oração. Eu vou aqui abrir um parênteses, um colchete e outra aspa. Há uns anos atrás, antes de conhecer a minha atual esposa, eu conheci uma menina. Só que eu tinha vindo de um relacionamento muito difícil. Muito desgastante. E aqui na nossa cidade tinha uma irmãzinha de oração, que todo mundo corria para lá, uma mulher de Deus, tá? Todo mundo corria para lá. E aí eu fui conhecer ela e a família dela em tal cidade que eu ia. E eu estava angustiado. Eu não queria sofrer novamente, porque eu sofri num antigo relacionamento.
Domingo, 2h. Peguei meu carro, fui bater na casa da irmã. Irmã, ore por mim. Só disse isso. Ficamos de joelho. Não passou 5 minutos. Eis que eu te digo, meu servo. Eu não sei porque que Deus só usa esse tipo de jargão. Eis que eu te digo, meu servo. Para onde você está indo é do meu agrado. E a mulher que tu vai conhecer hoje será a tua futura esposa. Tu imagina como é que eu me levantei daquela cadeira. Pior que no dia que eu conheci a menina, que ela me apresentou a mãe dela, eu caí na besteira e disse para a mãe dela: se eu estou aqui porque uma profeta falou que a tua filha será minha esposa. Ainda bem que não foi. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o uso dos dons. Eu conheço casamentos fracassados porque profetas deram profetadas e destruíram casamentos. Porque é muito mais prático, é muito mais fácil, porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A Bíblia manda: provai se os espíritos vêm de Deus. Provai se os espíritos vêm de Deus. Amém? Então vamos lá. Dom de línguas e interpretação, deu 10 minutos, de línguas. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 2-3. Prestem bem atenção, isso aqui é tão autoexplicativo. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Opa! O que fala em línguas não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Opa! Dom de língua estranha é o quê? É uma edificação pessoal. Ó, 3. Mas o que profetiza, e aqui é o que interpreta, tá bom? Mas o que profetiza, fala quem? Aos homens, para edificação, exortação e consolação. E aí vamos lá para o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, olha aqui, gente, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, vírgula, e haja o que, igreja? Intérprete. Mas se não houver intérprete, o que diz aqui? Esteja o quê? Calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Não, é porque eu senti algo de Deus, e eu fiquei em transe e fiquei fora de si. Só fica fora de si demônio. A Bíblia diz que o espírito profeta está sujeito ao profeta. Esse negócio de dizer que foi tomado por uma força de Deus e que foi fora de si, a Bíblia diz que isso não é de Deus. Porque o espírito profeta está sujeito ao profeta. Aí ele finaliza assim, ó: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos lá. Eu estou pregando. Eu não lembro qual foi a última vez que eu preguei e falei línguas estranhas. Não lembro. Faz muito tempo. Mas teve um culto aqui, e foi em dezembro. Nosso pastor aqui pregando, eu aqui me derramando, falando em línguas estranhas. Oh, coisa gostosa. Agora, vamos imaginar que eu estou pregando, eu sou tomado por línguas estranhas. O que é que eu tenho que fazer com base no que Paulo nos ensina? E falo comigo mesmo.
porque a língua estranha edifica a mim, a mim. Mas vamos dizer que entre nós há um profeta. Eu já vi isso uma vez na minha vida. Na igreja Canaã, faz muito tempo. Em que o pastor estava pregando, ele começou a falar em línguas estranhas. Automaticamente, a irmã Ada, você já conhece, a mãe da Aline, se levantou e tudo que o pastor dizia em línguas, a irmã Ada interpretava. Irmão, aquela noite foi espetacular. Interessante, sabe o quê? É que Deus confirma no coração do pastor e da irmã. Não há confusão. Mas às vezes nós caímos no erro de estar falando em língua estranha, alto demais. Sendo que a língua estranha é uma edificação pessoal. O que nós temos que pedir a Deus é que envie profetas, intérpretes. Por quê? Porque quando o profeta se levanta e interpreta, gente, está edificando todo o corpo de Cristo. Queridos, olha, por muito tempo foi difícil para mim aceitar que eu tinha um ministério de mestre. Eu sou um mestre. Hoje eu aceito isso, mas sabe por quê? Por duas razões. E é bíblico isso. A Bíblia diz que o mestre tem dupla honra, mas também será julgado em dobro, porque ele tem o conhecimento e não advertiu a igreja sobre aquilo que tinha que ser dito. E muitas vezes, muitas vezes, nós fazemos coisas porque a gente está com preguiça de ler a Bíblia. E aí, é mais fácil ouvir um louvor, que muitas vezes tem erros teológicos, faz aquela música uma teologia. Quem não lembra do Sabor de Mel? Porque não quer se municiar das ferramentas espirituais da palavra de Deus. E para finalizar, qual é o propósito dos dons? 1 Coríntios 12:7 diz: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o bem comum. Se aqui tem pessoas com dons de cura, dons de operação de milagres, dom de profecia, do dom da sabedoria, o dom que Deus te deu é para ser usado para o bem comum, para a edificação da igreja. E eu finalizo, os dons não são para te fazer visto, percebido e aplaudido. Os dons não podem nos impressionar, mas nos edificar. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma oração por vocês, por nós. Fique aí sentadinho, cabeça baixa. Pai, eu te louvo. Pai, eu te exalto. Obrigado, Pai, pela tua palavra revelada. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe hoje o entendimento de como podemos usar os dons que o Senhor nos deu. Pai, nos dá sabedoria. A tua palavra diz: não sejais ignorante quanto ao uso dos dons. Pai, não nos faz ignorantes, mas que possamos, Pai, nos capacitar desses dons. Pai, revela a cada um o seu ministério e quais as ferramentas que são os dons para ser aplicado nesse ministério. Edifica a tua casa, edifica a tua igreja, que possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento da tua palavra. Amém, amém. Queridos, quando eu tiver uma outra oportunidade, porque assim, quando eu postei a foto desse slide no meu Instagram, alguns comentários foram: Daniel, tu vai pregar domingo? Esse estilo de pregação é um estilo Tadel. É um ensinamento para o corpo de Jesus. É um culto de doutrina. Não é um tema abrangente para um domingo, onde nós temos pessoas que não têm a aptidão ou conhecimento da palavra. Tá bom? Só para ficar mesmo nesse entendimento. Só 2 avisos, tá? Atenção, homens.
Amanhã é o último dia para quem quer participar da segunda edição do Summit Network. Eu passei a semana todinha avisando no grupo da igreja, dia 5 é o último dia. Nós temos 93 homens cadastrados para o Summit Network, dia 24 de fevereiro. Se quiser, eu coloco de novo no grupo da igreja o link para entrar no grupo do WhatsApp e dentro dele tem um link para fazer a inscrição. Por quê? Porque eu preciso enviar até amanhã à tarde para o Sicredi a relação dos homens, porque o Sicredi vai trazer um palestrante de fora e vai bancar o nosso coffee break. Então, eu mando a relação de 100 homens e chega 120 homens aqui. E homem come, gente. Amém? Então, por favor, quem não se cadastrou ainda, fala comigo após o culto. Segunda-feira, Matias, não é isso? Começa o curso Nova Criatura. Dia 10. A inscrição não começou ainda.